Muito provavelmente, as primeiras informações que um leitor terá a respeito do seu artigo virão do título. Logo depois, o leitor vai acessar o resumo. A decisão de ler ou não o artigo completo dependerá muito do que encontrar nessas duas partes do trabalho, título e resumo. Assim, construí-los de forma precisa é parte importante do seu processo de escrita. Vamos conversar sobre o título agora e no próximo vídeo sobre o resumo. Muitos autores só chegam à versão final do título ao concluir todas as seções do artigo. Isso porque transitar pela introdução, métodos, resultados e discussão ajuda a amadurecer a visão sobre o artigo e a chegar na melhor versão do título. Eu também sou assim. Mas lembre que é interessante, quando iniciar a escrever o artigo, já contar com um título provisório, tá? Em síntese, você pode estruturar o título em 4 diferentes formatos. O título pode ser descritivo. Nesse caso, ele descreve o que foi investigado, mas não antecipa resultados encontrados. Em geral, ele apresenta a variável dependente, a exploratória de principal interesse, a população investigada e o período. Por exemplo, veja esse título publicado na Revista Brasileira de Epidemiologia: Distribuição espacial dos arbovírus e sua associação com o Índice de Desenvolvimento Social e Descarte de Resíduos em São Luís, Maranhão, Brasil 2015-2021. De forma descritiva, apresentam-se as variáveis e os assuntos investigados, ou seja, o que e também o onde e o quando. Isso tudo sem antecipar resultado. Outro exemplo de um título descritivo curto é Tendência temporal da taxa de abandono e da cobertura da vacina tríplice viral no Brasil 2014-2021. Bem, outra opção é elaborar um título mais informativo, declarativo, que traz um pouco mais de informações na mensagem central dele, inclusive os resultados principais ou conclusão. É preciso ter cautela com esse tipo de título para não dar a impressão de se estar tentando generalizar resultados que eventualmente podem não ser generalizáveis. Outro cuidado é avaliar se oferecer a conclusão no título não irá tirar a curiosidade do leitor em conhecer o estudo. De qualquer maneira, é uma possibilidade interessante de tipo de título, tá? Vamos ver um exemplo. A atividade física de lazer como fator-chave de proteção contra o declínio cognitivo em idosos. Uma análise de substituição isotemporal. Há também títulos interrogativos. Neles, os autores lançam uma pergunta no título relacionada ao objetivo central do estudo. Ele pode ser interessante para despertar a atenção do leitor, para despertar curiosidade, mas deve ser usado com parcimônia. Em estudos de revisão, pode ser uma melhor opção comparativamente ao seu uso em outros tipos de estudo. Mas isso é muito do gosto do freguês. Um estudo de 2011 verificou que títulos interrogativos, em geral, levam mais downloads, mas podem resultar em menos citações. Vamos ver alguns exemplos de títulos interrogativos. A segregação racial socioeconômica está associada aos problemas de sono? Insights do Elsa Brasil. Ou por que as gestantes não são fisicamente ativas? Um estudo qualitativo sobre as crenças e percepções em relação à atividade física durante a gestação. Bom, por fim, você sempre pode construir títulos compostos. Eles contêm um título e um subtítulo, sendo separados pelo sinal de 2 pontos ou uma interrogação. Geralmente, a primeira parte contém uma frase sobre o assunto principal ou até mesmo uma pergunta, e a segunda parte uma informação mais descritiva ou provocativa. Ou seja, todas as opções anteriores podem ser aplicadas com títulos compostos. Vou dar um exemplo. Prevalência e fatores associados à violência contra as mulheres rurais. 2 pontos. Um estudo transversal, Pesquisa Nacional de Saúde, 2019. Bom, e quais as características de um bom título? Bem, qualquer que seja a opção, ele deve ser claro, conciso, informativo e atraente, refletindo o conteúdo e a relevância do estudo. Vamos ver cada uma dessas características rapidamente. Título informativo. Se possível, mencione as variáveis-chave do estudo no título. Isso ajuda a indicar de imediato sobre o que o artigo trata. Quando relevante, o título pode incluir também o tipo de estudo realizado, por exemplo, estudo de coorte, revisão sistemática, estudo transversal e também a população investigada. Essas informações ajudam a, desde o início, situar o leitor em relação ao que ele vai encontrar adiante no artigo. Dependendo do contexto e da natureza da pesquisa, o ano ou o período em que o estudo foi realizado pode ser incluído no título. Ele pode ajudar bastante a contextualizar o estudo no tempo, a permitir comparabilidade e a oferecer também transparência. A decisão de incluir ou não essa informação deve ser baseada na informação dela para a compreensão
imediata do estudo. Então, o autor vai avaliar. Um outro aspecto, concisão. Em relação à concisão do título, as revistas variam quanto aos limites estabelecidos de tamanho. No Brasil, a maioria das revistas de saúde coletiva oscila entre 90 e 120 caracteres ou 15 a 25 palavras. Títulos muito longos podem trazer mais informações, é verdade, mas também eles costumam ser mais difíceis de ler e de compreender. O texto prolixo confunde, atrapalha, mas já os títulos curtos demais podem não transmitir toda a informação necessária, não oferecendo ao leitor subsídios para que compreenda do que se trata o trabalho e para atrair a sua atenção. Assim, procure um meio termo para construir um título que seja interessante e também claro. Agora vamos falar da atratividade. Capture o interesse do leitor. Tente formular o título de forma a suscitar curiosidade, sem comprometer a clareza, claro, mas também reflita sobre a relevância do estudo. Certifique-se de que o título destaca a importância ou a inovação do estudo. Utilize as palavras-chave necessárias para isso e pense nos termos que o público-alvo do seu artigo usaria para buscar informações sobre o tema do estudo. Uma outra questão importante. Os robôs de procura e as bases bibliográficas consideram palavras-chave em suas buscas. Por isso é importante pensar estrategicamente quais palavras utilizar para atrair a atenção das pessoas e dos robôs também. E também pense na ordem das palavras no título, isso é importante. Geralmente as palavras no início do título causam mais impacto. Ou seja, se possível, coloque palavras relevantes logo no início do título, pois isso pode ajudar a chamar a atenção dos leitores. Tá? Uma outra lembrança importante é que se deve evitar o uso de siglas ou abreviações no título, a menos que sejam universalmente compreendidas, conhecidas e que essa seja uma forma usual de serem mencionadas. Da mesma forma, evite jargões excessivamente técnicos que podem não ser compreendidos por todos os leitores. Por fim, garanta a coerência do título com o conteúdo. Assim, o título do artigo precisa refletir de forma fiel o conteúdo e as conclusões. Lembre-se que títulos que prometem demais ou que parecem desconectados do conteúdo do estudo podem levar à rejeição do artigo ou então a um descontentamento do leitor. A gente não quer isso, né? Bom, no próximo vídeo vamos falar mais sobre o resumo.